O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. A noite chegou e Jesus continuava ali, a sós. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Caríssimos irmãos e irmãs, este 19º domingo do tempo comum nos apresenta um dos textos bíblicos com um simbolismo mais profundo. Quando a gente olha, na verdade, o que acontece com os discípulos, se entendermos bem a mensagem que o evangelista quer passar, nós vamos perceber que nos ventos do mundo, nos temporais do dia a dia, nós nunca estivemos sozinhos e nunca estaremos sozinhos. É importante nós entendermos o simbolismo desse texto e sairmos daqui com uma mensagem muito profunda de como é que Deus nos acompanha mediante os desafios da vida. Primeiro, então, a gente precisa entender que Jesus realizou um grande sinal, a multiplicação dos pães. Isso coincide em Mateus, em Marcos, em João, em Lucas. É um texto muito forte, a multiplicação dos pães, porque é um
pré-anúncio da força da Eucaristia. E também em João, em Mateus e em Marcos, logo após o texto da multiplicação dos pães, existe essa ida dos discípulos para atravessar o mar. O pano de fundo disso é Jesus, na verdade, querendo tirar os discípulos de uma situação de comodidade para colocá-los em movimento. Jesus, ele propõe sempre uma releitura dos fatos, releitura esta marcada por uma nova atitude. Ele sobe para o monte para rezar. E, na verdade, os 12, inclusive o verbo usado, Jesus mandou, Jesus fez com que, Jesus meio que obrigou que eles, montando na barca, atravessassem o mar. O que é que estava acontecendo ali? A multidão estava muito encantada com Jesus e queriam que ele já fosse para Jerusalém para assumir o trono como rei, como Messias, como aquele que veio para trazer o reino em abundância. Jesus percebe que a multidão está encantada devido ao milagre, manda os discípulos fazerem um êxodo e ele mesmo sobe para rezar. Vejam que é interessante que Jesus, volta e meia, tem uma atitude orante. Ele não quer se desligar da comunhão com o Pai. Ele quer manter sempre a comunhão para fazer a vontade do Pai. E vejam que então, narra-nos que era por volta das 3 horas da madrugada, um horário de maior escuridão. O mar começa a se agitar, ondas fortes, um vento, fazendo com que os discípulos, na verdade, ficassem um pouco apreensivos. E de repente, eles avistam ao longe alguma coisa vindo ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas, segundo o Antigo Testamento, era uma ação que somente Deus podia fazer. Por quê? Porque o domínio sobre o mar vinha de Deus, e o fundo do mar era o lugar onde se escondiam os monstros, as criaturas marítimas e o mal. Por isso, caminhar sobre as águas quer dizer ter controle, inclusive sobre o mal. O mar é também o símbolo da realidade, do mundo, e naquele barco estão os 12. Vejam que ao avistar Jesus, eles não o reconheceram. Começaram a gritar pensando que fosse um fantasma. Ora, a gente começa a pensar que os discípulos acreditavam em fantasma, né? Já que se assustaram pensando ser um fantasma, e aí Jesus vai dizer a eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Esse sou eu é um resgate do nome de Deus lá no Antigo Testamento, quando Moisés vai libertar o povo, falando com a sarça ardente, ele pergunta a Deus: qual que é o seu nome? E Deus diz a ele: eu sou. E aqui, Jesus, na verdade, ao dizer coragem, sou eu, a tradução correta seria coragem, eu sou. É a presença do próprio Deus a caminhar sobre as águas, e aí ele vai dizer aos discípulos: não tenham medo. É uma frase, é um pequeno texto que aparece 365 vezes na Bíblia. E nesse texto é muito interessante, porque nós temos o mar em temporal, nós temos o mar agitado, nós temos o chamado medo, que muito nos acompanha. Quantos de nós, nos problemas, nas dificuldades, a gente começa
a sucumbir, a sofrer, a perceber que não vamos dar conta daquilo, né? E Jesus vem e diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí vejam que a atitude de Pedro foi uma atitude um tanto quanto apressada. Pedro vai dizer assim para Jesus: se não é um fantasma, permita que eu vá até o Senhor, eu quero ir até aí, me chame para ir até aí. E Jesus vai dizer assim a ele: vem, Pedro, vem caminhando sobre as águas. Pedro então desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Narra o Evangelho que, na verdade, começa um vento, as ondas se agitam, e o que acontece com Pedro? Ele perde o foco, ele deixa de olhar para Jesus e começa a olhar as preocupações. Ele perde o foco, ele fica com medo e começa a afundar. Esse afundar, na verdade, ele tem uma marca muito interessante, se a gente pensar que as estradas do mundo hoje também são líquidas. E quantas delas nós temos que ter a coragem necessária de caminhar sobre sem afundar, sem sucumbir, sem desistir. Pedro então percebe que está afundando, perde o foco, não dá conta de se manter firme em Deus e grita por socorro. Aí vai dizer Pedro: Senhor, salva-me, eu estou afundando, socorro. E aí Jesus estende a mão a Pedro e vai dizer a ele: homem fraco na fé. Duvidou duas vezes, duvidou se era Jesus, queria uma prova, e depois, pelo medo, duvidou de novo e afundou. Vejam, aqui fica muito evidente que quando eles voltam para o barco, o vento se acalma, as ondas cessam, para que eles cheguem ao outro lado do mar da Galileia. Fica-nos aqui alguns pontos muito interessantes para a gente pensar. Então, primeiro, Jesus não quer que a gente se acomode em nada. Ele sempre vai nos propor travessias de vida. O que é que você precisa atravessar de um lado para o outro para ser uma pessoa melhor? Esse é um convite. Um segundo convite é nós percebermos que esse barco é a igreja, que pode ter onda forte, pode ter dificuldade, mas dentro desse barco tem Jesus. A gente precisa confiar. A gente deveria se perguntar hoje como anda a nossa confiança em Deus. E um terceiro ponto é percebermos que nas estradas líquidas do mundo, onde a gente não tem controle de muita coisa, onde de repente tudo vira do avesso e a gente só tem uma atitude que é confiar, a gente deveria se perguntar se a gente está no foco ou não. Perder o foco é se afastar daquilo que é essencial. Então que a gente se pergunte se de fato nas tempestades da vida o nosso foco tem sido Jesus Cristo. A nossa força tem sido Jesus Cristo, porque Ele vai dizer e repetir: coragem, não tenham medo. Que nós não tenhamos medo das lutas e dificuldades e perseveremos sempre no amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.